tudo bem? Eu sou o professor Livan Costa e esse é o seu canal Biologia Pai d'Égua. Tá preparado para mais um super vídeo aqui do canal? Hoje nós vamos falar sobre os sais minerais, esses nutrientes muito importantes para a tua prova e também na tua alimentação. Como é que tá a tua alimentação? Tá ingerindo os nutrientes necessários e importantes para o teu organismo? Hoje a gente vai falar quais são os sais minerais importantes para o teu organismo, as suas funções, né? Algumas doenças ligadas a esses sais minerais. Então fica ligado porque a nossa aula está só começando. Vamos aqui estudar as principais informações em geral sobre sais minerais. Primeiramente, são moléculas inorgânicas, compostos inorgânicos. Existem dois compostos inorgânicos, a água e os sais minerais. Nós já temos um vídeo aí muito legal, dois, três vídeos sobre a molécula de água. Vou deixar o link aqui na descrição para que tu possa assistir. E a água, assim como os sais minerais, são moléculas inorgânicas. Lembra lá, nós temos as moléculas orgânicas e as moléculas inorgânicas. Água e sais minerais. Inorgânica, proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleicos e vitaminas, moléculas orgânicas. Mas hoje, sobre sais minerais. Primeira coisa, galerinha, são compostos inorgânicos e eles não são produzidos no nosso organismo. Eles são importantes, sim. Como é que tu adquire, então, sal mineral? Como é que tu adquire? Através de quê? Através da tua alimentação, claro. Através dos alimentos e também da ingestão de água. A água contém sais. Então, tu precisa ter uma dieta balanceada para que tu possa estar ingerindo os principais sais minerais e também beber aquela aguinha que é muito importante tu estar se hidratando. Tá bom, galerinha? E olha só que outra novidade aqui. Substâncias reguladoras do nosso metabolismo. Os sais minerais desempenham diversas funções. Nós vamos estudar aí o cloro, o cálcio, o ferro, o iodo, e cada um deles tem funções específicas muito importantes para o bom funcionamento do nosso metabolismo. Só que tem uma novidade para ti. Ei, galerinha, sais minerais não te fornecem calorias. Nós temos lá nutrientes que fornecem calorias, carboidrato, lipídio e proteínas. Sais minerais, assim como vitaminas, não te fornecem calorias. Fica ligado nessa informação, muito importante. Os sais minerais, eles são encontrados no teu organismo na forma iônica, dissolvidos em água, também formando cristais, principalmente o cálcio lá nos teus ossos, e também eles podem ser encontrados no nosso organismo juntos com outras moléculas, com moléculas orgânicas. Como, por exemplo, nós temos lá o ferro, que é a hemoglobina, o cobalto, que é a vitamina B12, muito importante lá para a boa formação das hemácias. E hoje nós vamos falar sobre alguns sais minerais e a sua função. Fica ligado nisso aí. Existem dois grupos de sais minerais. Aqueles que o teu corpo precisa de uma quantidade acima de 100 mg por dia, que são chamados de macrominerais, cálcio, fósforo, sódio, potássio e cloro, fica ligado. E existe aqueles que o teu corpo precisa em pequena quantidade. Por exemplo, o ferro, o cobalto, o iodo e o flúor, que são chamados de microminerais. Então, eu tenho dois grupos de sais minerais. Os macrominerais, acima de 100 mg por dia, e os microminerais, abaixo dessa quantidade. Quem são os sais minerais importantes para a tua prova? Aqueles que são muito cobrados em provas, aqueles que aparecem em muitas questões. Nós temos aqui, ó, ferro, que é muito importante, fósforo, sódio, iodo, potássio e o cálcio. A gente vai falar deles aqui hoje. Fica ligadinho aí, pega o teu papel aí para te anotar, fica anotando as principais características. E eu não ia te falar, mas eu vou te falar agora. No final dessa aula, assista ao final, porque eu tenho um super infográfico já preparado sobre as principais informações que eu vou falar aqui, tudo resumido no final do vídeo. Então fica ligado até o final, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula aqui falando dos principais sais minerais. Já falamos das características gerais deles, não esquece. São inorgânicos, o nosso corpo não produz, temos que adquirir através da alimentação. Fica ligado. Não te fornece calorias. E agora a gente vai falar de um específico. O primeiro da aula de hoje. Ei, olha só, cálcio. O cálcio, ele é importante? Ele é importantíssimo. Olha os teus ossos aí. Sente só a rigidez dos teus ossos. Tu toma leite? Tu gosta de tomar leite? O leite é um dos alimentos de fundamental importância para o fornecimento de cálcio no teu corpo. O cálcio, ele é um sal mineral que uma das principais funções dele é essencial para a construção e fortalecimento de ossos e dentes, para que tu possa estar forte, para que teu corpo possa estar forte, para que os teus ossos possam estar fortes.
O cálcio é essencial na tua alimentação. Galerinha, nós temos duas células ósseas muito importantes, os osteoclastos e osteoblastos, células que realizam constantemente a renovação dos nossos ossos. E para que essa renovação, para que os nossos ossos possam ser renovados de uma forma correta, para que eles possam ficar rígidos, nós temos que ter o cálcio em grande quantidade, na quantidade ideal, certa, né, na nossa alimentação. Então você que tem aí uma dieta baixa em cálcio, fica ligado, porque tu pode ter problemas. A carência de cálcio vai causar uma doença chamada de osteoporose, que atinge principalmente as mulheres acima de 35 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom, galerinha? E aí eu vou te dar uma dica. Tem uma vitamina muito importante na tua alimentação que ajuda as tuas células ósseas a absorver, a aumentar a absorção de cálcio no teu organismo. Sabe me dizer qual ela é? Vitamina D, aquela vitamina que é muito importante ter contato com o sol para que ela possa ser ativada no teu organismo. Vitamina D, ela é a substância orgânica que ajuda o nosso corpo a absorver uma maior quantidade de cálcio. Olha só que interessante. É por isso que uma das dicas para que teu corpo possa absorver maior quantidade de cálcio é justamente tu pegar um solzinho lá pela manhã, né? 20 minutos de sol pela manhã até umas 10 da manhã. Não vai ficar até meio-dia, pelo amor de Deus, ainda mais aqui no norte. Esse sol escaldante. Também é muito importante tu praticar exercícios físicos, fazer aquela caminhada, academia. Fazer academia não, porque ninguém faz academia. A academia já tá feita, né? Tu vai lá dar aquela malhadinha, fazer uma ginástica. Duda, é isso aí. E aí, praticar exercício físico é muito importante para que o teu corpo possa aumentar a absorção de cálcio para os teus ossos. E aí nós temos uma maior rigidez dos teus ossos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou te mostrar qual é a doença causada pela carência de cálcio. Outra informação aqui para ti. Outra função do cálcio, ele atua na coagulação do sangue. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E claro, ele também é importante na contração muscular. Contração muscular. Mas bora lá. Olha só, galerinha. A carência de cálcio na tua alimentação pode causar uma doença chamada de osteoporose, que é a fragilidade dos teus ossos. Uma pessoa que ela tem uma baixa quantidade de cálcio, ela passa a ter carência de cálcio nos seus ossos. E aí, nós temos aqui, olha, um osso normal, olha só, bem denso. E aqui nós temos o osso com osteoporose. A falta, a carência de cálcio, ela pode provocar a fragilidade óssea. Isso atinge principalmente as mulheres acima de 35 anos. A gente sabe que no decorrer do nosso envelhecimento vai ocorrendo uma menor absorção de cálcio nos nossos ossos. Principalmente as mulheres, elas passam a ter uma carência de cálcio mais cedo que os homens. Olha só que interessante isso. Então, tasca ali lá, bebe leite, pratica exercício físico para que o teu corpo possa absorver mais cálcio para os teus ossos. Muito importante. Mas bora lá, continuando aqui. Ei, galerinha, olha só que interessante aqui. Imagina só, tu tá lá com a tua gatinha, teus pais viajaram, e aí tu convida tua gatinha para ir jantar na tua casa. E aí tu quer impressionar tua gatinha, fala para ela, amor, eu vou fazer um jantar para ti hoje aqui. E aí tu vai lá para a cozinha, vai se preparar o jantar bonito, depois vai ter sobremesa, claro, né? E aí tu vai preparar aquele jantar bem delicioso, e aí no bem que tu tá lá, cortando os legumes, aí tu tá pensando na gatinha, começa a sorrir, e aí no bem que tu tá lá, ai! Tu corta o teu dedo. Já pensou nisso, doido? Égua, tanto tu pensar na gatinha, esqueceu que a faca tava circulando lá próximo aos teus dedos. E tu tasca ali um corte no teu dedo. Aí tu começa aquele negócio que é nojento. Ai, meu Deus, cortei meu dedo. Aí tu começa, começa a botar o dedo na boca, começa a querer estancar o sangue com a boca, começa a jogar limão, começa a bater assim pra ver se para. E aí, galerinha, o que aconteceu ali? Aconteceu um rompimento do teu tecido sanguíneo. E aí as tuas hemácias, o teu sangue começa a fugir. E aí, galerinha, ei, adivinha quem vai entrar em ação? Adivinha quem vai ser importante para que aquele sangue possa ser contido? O nosso amigo cálcio. Oh, que interessante. Houve rompimento, as tuas hemácias começaram a fugir, a tua parte figurada sanguínea começou a fugir, justamente com soro, claro. E aí, o nosso sistema ele vai ser acionado. E aí, olha só o que aconteceu. Olha, aconteceu um rompimento ali em tal lugar, em tal região do corpo do garoto. Ele está apaixonado, ele vai ter um jantar especial hoje. Tem que ser consertado aquele rompimento. E aí, rapidamente, o teu sistema ele entra em ação para que aquele rompimento seja consertado. E as primeiras
células. A primeira parte do teu sangue que entra em contato com aquele rompimento são as plaquetas. As plaquetas são essenciais porque elas que vão dar início num processo chamado de coagulação sanguínea. Oh, professor, o que é coagulação sanguínea? É quando o teu sistema, o teu organismo, ele vai costurar, entre aspas, né? Ele vai costurar aquela parte do teu tecido sanguíneo rompido para que aquele sangue não possa mais fugir. É o que acontece bem aqui, ó. Olha lá. Ó, as plaquetas vão ser acionadas e elas começam a acionar os chamados fatores de coagulação, que são várias proteínas que vão trabalhar para que sejam formadas chamadas de fibrinas, que é uma rede proteica que vai conseguir conter esse sangue para que ele não fuja. E professor, onde entra o cálcio nessa história? Ei, para que esses fatores de coagulação eles possam fazer suas reações até formar as fibrinas, o cálcio tem que estar presente. Não só o cálcio, mas também a vitamina K. Quase esqueço agora aqui. A vitamina K. A vitamina K é uma vitamina que, junto com o cálcio, vai atuar no processo de coagulação sanguínea, para que os fatores de coagulação possam fazer as reações até formar as fibrinas e aquele sangue possa ser contido. Aí tu vai lá continuar o teu jantar, né? E aí tu vai lá com a tua gatinha, bonitinho, já vai estar com o band-aid bem aqui, com o negocinho aqui, para ficar guardado bem legal. Outra função do cálcio é participar da contração muscular. Professor, o que é contração muscular? Olha aqui, ó, contração muscular. Ei, cadê o músculo que tinha aqui? Sumiu! Galerinha, olha lá. Contração muscular, músculo contraído, músculo estirado. A contração muscular é um processo que acontece nas nossas células musculares graças a duas proteínas, a actina e a miosina. A actina vai deslizar por cima da miosina. Só que para isso acontecer, adivinha quem é importante? Adivinha quem tem que estar na história? O cálcio. O cálcio é um mineral muito importante na contração muscular. Para que a actina possa deslizar por cima da miosina, o cálcio é encarregado de tirar do meio delas umas proteínas que atrapalham essa junção, que é a chamada troponina e a tropomiosina, o complexo troponina e o tropomiosina. Olha só que interessante isso. Elas estão lá, elas estão atrapalhando, né, a junção da actina com a miosina. E o cálcio é muito importante porque ele vai tirar, ele vai ser liberado e ele vai tirar lá do meio da actina-miosina a troponina e a tropomiosina, para que a actina possa puxar a miosina para cima dela. Ó, que interessante. Então, bebê, se tu não tiver cálcio, esse processo fica difícil acontecer, tu vai ter dificuldade. Ah, meu Deus, eu quero contrair, não dá. Então, cálcio, muito importante na tua alimentação, contração muscular. Tá anotando aí? Não esquece, anota aí, bacana, porque aqui a gente está passando para ti as principais informações de sais minerais. Chegou a hora de falar sobre o ferro. Você gosta de comer fígado? Tomar açaí? Comer feijão? Galerinha, o ferro é um mineral muito importante para a tua respiração celular. Galerinha, para que o teu corpo possa fazer a respiração celular corretamente, tu tem que ter ferro na tua alimentação. Tu tem que ter uma boa ingestão de ferro. E os alimentos ricos em ferro são os alimentos carnes, fígado, alimentos vegetais, também o feijão, o ovo também tem ferro, e o nosso açaí, aqui na região norte, Cametá, né? A cidade do açaí grosso, agora tá chegando o açaí aí grosso. Ei, mas nada de tomar açaí com açúcar, ei? Açaí não é com açúcar, açaí é com farinha de mandioca, tasca de farinha, pega a tua colher e mete ficha. Aprende a tomar açaí, bicho. Açaí não é tomar com açúcar não, açaí é com farinha de mandioca, aquela bem baguda, bem legal. Galera, e açaí é um alimento rico em ferro. Mas professor, por que ferro é importante? Por que eu tenho que ingerir ferro? O ferro é componente importante da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias chamados citocromos, que vão ser muito importantes no processo de respiração celular. Eu vou te falar como ocorre esse processo já já, tá bom? E a carência de ferro causa uma doença chamada de anemia ferropriva. Ei, anemia ferropriva é quando nós temos a falta de hemoglobina, né? Nós temos a carência de hemoglobina, porque o ferro é importante na formação da hemoglobina. Se eu não tenho ferro, eu não tenho hemoglobina, e eu tenho uma carência. E aí eu passo a ter anemia ferropriva. E aí eu vou te dar uma dica de amigo, uma dica pai d'égua. Existem vários tipos de anemias importantes. Só que existem 3 anemias que vira e volta a cair em prova, e o aluno é confundido. A primeira anemia é a anemia ferropriva, que é causada pela carência de ferro. Grava aí. Existe
As três anemias, têm causas diferentes. Anemia ferropriva, carência de ferro. Mas existe a anemia perniciosa, que é quando nós temos a má formação das hemácias, que é causada pela carência de vitamina B12. Olha só, a causa é diferente, vitamina B12 agora. E existe também uma anemia, que é a anemia hereditária, que é chamada anemia falciforme, que é aquela anemia onde nós temos lá um problema lá no aminoácido que é trocado e nós temos a má formação das hemácias. A hemácia ela fica na sua forma de foice, que é uma doença hereditária chamada de anemia falciforme. Então fica ligado, a anemia causada pela carência de ferro é a anemia ferropriva, é a anemia mais comum, tá bom? Mas bora ver como é que ocorre essa importância do ferro na respiração celular. Galerinha, olha só como acontece aqui, eu vou te falar, bora lá, bora entender? Respiração celular. A respiração celular, galerinha, é aquele processo que acontece lá nas tuas mitocôndrias, que para que ocorra tem que ter oxigênio. O oxigênio é muito importante para a respiração celular. Só que para que esse oxigênio chegue até as tuas células, ele tem que ser transportado. E adivinha o que transporta o oxigênio? A hemoglobina. Tá aqui a hemoglobina. Ó. A hemoglobina, para quem não sabe, é uma proteína. É a proteína importante no transporte de oxigênio. E aí, essa hemoglobina ela vai estar presente nas hemácias. As hemácias são células sanguíneas anucleadas que vão ser encarregadas de transportar esse oxigênio pelo teu sangue para diversas partes do teu corpo. Oh, que interessante. Então, olha só como acontece. A hemoglobina, ela está nas hemácias, aí a função dela é capturar o oxigênio para que ela possa levar esse oxigênio através das hemácias para diversas partes do teu corpo. Só, galerinha, onde é que entra o ferro nessa história? Ei! Se tu não tiver ferro, tu não tem hemoglobina. E aí, quem é que vai transportar o oxigênio? Então, o ferro é um componente importante da hemoglobina. E é o ferro, galerinha, presente nessa hemoglobina que ele vai atrair o oxigênio. Ó. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. E aí esse oxigênio vai fixar-se na hemoglobina e a hemoglobina vai pegar lá a hemácia e vai levar ele para diversas partes do teu corpo. Resumindo, se eu não tenho ferro, eu não tenho hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina, eu não tenho oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho respiração celular. Então, olha a importância do ferro na respiração celular. Oh, professor, que legal. É assim que acontece? É, galerinha. O ferro é muito importante. Já te falei. Formação da hemoglobina, mioglobina, enzimas respiratórias, respiração celular. Mas como é que ocorre essa absorção? Galerinha, existem dois tipos de forma de ferro. Ferro M e o ferro não M. O ferro M é o ferro onde o nosso corpo absorve com mais facilidade. Cerca de 15 a 35% esse ferro o nosso corpo consegue absorver. Que é o ferro de origem animal. Aquele que vem na carne, no fígado, nas vísceras. Entendeu? Então é mais fácil o nosso corpo absorver esse tipo de ferro. O ferro M. Tá bom? Quase não sai aqui. É assim mesmo. E, por outro lado, nós temos o ferro não M. O ferro não M é o ferro de origem vegetal. O nosso corpo ele tem dificuldade de absorver esse ferro. Ele absorve em menor quantidade que o ferro M. Oh, que interessante. É por isso que eu vou te dar uma dica. Para que o teu corpo ele possa absorver uma maior quantidade de ferro, chamado de não M, de origem vegetal, na hora que estiver comendo lá um feijãozinho, toma um suco lá que tenha vitamina C, aquele suco de laranja, aquela limonada. É doido. A vitamina C é uma vitamina que ajuda na maior absorção de ferro pelo teu organismo, principalmente o ferro não M. Ó, que interessante. Vamos falar agora de iodo? Galerinha, o iodo é um sal mineral muito importante na tua alimentação. Ele vai fazer parte da composição dos chamados hormônios da tireoide. A tireoide, para quem não sabe, é uma glândula aqui do pescoço que ela produz dois hormônios principais, que vão ser muito importantes para o teu metabolismo, para o teu organismo. E o iodo vai ser o componente principal desses hormônios. A carência de iodo na tua alimentação pode causar uma doença chamada de bócio, chamado bócio carencial. Oh, os alimentos ricos em iodo, nós temos lá os frutos do mar, peixes de água salgada e também um alimento que tu come todo dia na tua casa aí, que é o sal. O sal hoje está caro. Antigamente eu comprava o sal por 25 centavos aqui na mercearia perto de casa. Hoje está caro. E o sal, ele é rico em iodo, né? O sal iodado, iodado, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá. Galerinha, olha só. A tireoide, que é essa glândula bem aqui no pescoço, ela produz dois hormônios importantíssimos pra gente. O T4 e o T3. MCT4 e MCT3, que é a
tiroxina e a triiodotironina. Por que T3 e T4? Porque o T3 ele tem 3 moléculas de iodo e o T4, 4 moléculas de iodo. Esses hormônios eles vão ser importantes para diversos órgãos do nosso organismo. Eles vão, resumindo, eles vão controlar, eles vão ser muito importantes para o nosso metabolismo. Então nós temos que ter uma formação desses hormônios corretamente no nosso organismo, para que o nosso organismo possa funcionar corretamente. Eles regulam o nosso metabolismo. E aí, galerinha, se eu não tenho iodo, eu não tenho esses hormônios formados na quantidade ideal. E aí, isso pode causar problemas. Pode chegar a um caso chamado de hipotireoidismo, metabolismo lento. Então não esquece, galerinha, que também é um caso que nós chamamos de bócio, que pode formar o bócio. O que é o bócio, galerinha? O bócio é quando nós temos a tireoide trabalhando no sacrifício. Como o iodo está em falta, quando ele está em carência, a tireoide ela passa a produzir, ela continua produzindo hormônios, mas com dificuldade. E aí ela passa a inchar. E aí nós temos o inchaço da tireoide, que é o que nós chamamos de bócio. E aí como nós vamos ter também com isso uma produção baixa desses hormônios, e aí a gente leva esse caso de hipotireoidismo, que é quando nós temos o metabolismo desacelerado. Então o iodo ele vai ser muito importante na alimentação. É por isso que há muito tempo atrás aqui no Brasil foi colocado o iodo no sal de cozinha, para que o iodo pudesse estar diariamente na alimentação do povo brasileiro. Galerinha, então, olha só a importância do iodo na tua alimentação. Mas bora ver aqui. Também, nós temos aqui 3 sais minerais que eu vou comentar contigo rapidinho. Já falamos aqui do cálcio, do ferro e do iodo, que são 3 sais minerais que aparecem muito na tua prova. Eles estão ligados principalmente com as doenças, né? Fica ligado, e com as suas principais funções. Mas eu tenho 3 aqui que são também importantes, que é o fósforo, o sódio e o potássio. O fósforo, gente, ele é muito importante também, atuando junto lá com o cálcio, para a formação dos teus ossos e dentes. Mas só que não apenas para isso. O fósforo é muito importante para a formação do ATP. Para quem não sabe, ATP é a nossa moeda energética. O ATP, adenosina trifosfato. Então, o fósforo é muito importante nesse processo. E também o fósforo vai ser importante na formação dos chamados ácidos nucleicos, DNA e RNA. Quando tu estudar DNA e RNA, tu vai ver que essas moléculas são formadas por nucleotídeos. Nucleotídeos, eles são as moléculas menores que vão formar DNA e RNA. E esses nucleotídeos, eles vão ter lá na sua composição o fosfato, o fósforo. Né? Olha só que interessante. Então o fósforo é muito importante para a formação dos ácidos nucleicos. E aqui, esses dois, essa dupla que tu já conhece aqui, bomba de sódio e potássio. Já ouviu falar na bomba de sódio e potássio? Então bora falar de sódio e potássio. O sódio e o potássio, eles estão juntos e eles vão ser muito importantes para o nosso corpo. Manutenção do equilíbrio hídrico. É muito importante esses minerais para que ocorra lá a manutenção lá do nosso equilíbrio hídrico, para que a água possa estar na sua forma corretamente de um lado para o outro. Isso aí na sua quantidade ideal. E também eles são muito importantes para a condução dos impulsos nervosos. Galerinha, bomba de sódio e potássio, ouviu falar? A bomba de sódio e potássio, tu estuda lá na citologia, na parte de transporte pela membrana. É quando as nossas células expõem potássio para dentro e jogam o sódio para fora. Lembra lá, 2 potássio para dentro, 3 sódio para fora. E aí a célula consegue regular lá, fazer um balanceamento correto, entendeu? Então, sódio e potássio, eles são muito importantes. Impulsos nervosos, lá, e também para nossa manutenção do equilíbrio hídrico no nosso corpo. Nós vamos ter uma aula falando sobre a bomba de sódio e potássio, a gente vai explicar melhor como ocorre esse processo aí do sódio para fora e potássio para dentro. Nós temos também lá o flúor, importante lá para os teus dentes. Nós temos também o magnésio, importante lá na fotossíntese. Diversos sais minerais importantes. Mas o que cai mesmo em prova, nós apresentamos hoje aqui para ti. No final desse vídeo, daqui a pouquinho, tu vai acompanhar um esquema, um infográfico bem legal sobre os sais minerais. As principais informações que eu falei hoje aqui para ti, a gente vai estar mostrando para ti de uma forma mais resumida nesse esquema. Ei, não esquece, segue lá o Livan Costa, o professor Livan Costa no Instagram. Professor Livan Costa no Instagram, segue nosso Instagram lá também. E não esquece também, já se inscreveu no canal? Se ainda não é inscrito, não esquece de fazer sua inscrição. Inscreva-se, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações. Ei, compartilhe esse vídeo para que mais alunos possam ver o nosso trabalho, possam estudar com a gente, possam acompanhar o nosso conteúdo. Esse é o seu canal Biologia Pai d'Égua.